Alright! Vamos para mais uma aula aqui hoje. Reflexive Verben. São aqueles verbinhos reflexivos que a gente também tem na língua portuguesa. E em alemão, para ficar claro, vamos ver vários exemplos aqui e situações para você entender certinho e não errar mais. Então, reflexive Verben. Já deixa o seu joinha aí, não se esqueça de deixar no final o seu comentário e se inscrever no canal. Fazendo isso, você ajuda a divulgar o meu trabalho e levar o conteúdo para mais pessoas. Vamos lá então, reflexive Verben. Eu coloquei já um de exemplo aqui, o verbo sentar-se. Como em português, ele também é reflexivo. Então, eu me sento. Ich setze mich. Tu te sentas. Du setzt dich. Ele ou ela, ou o neutro, se senta. Er setzt sich. Nós nos sentamos. Wir setzen uns. Vocês se sentam, ou vós vos sentais. Ihr setzt euch. Eles ou elas no plural. Sie setzen sich. E a forma formal, o senhor, a senhora, os senhores, as senhoras. Sie setzen sich. Sehr gut. Então, ich setze mich, du setzt dich, er, sie ou es setzt sich. Wir setzen uns, ihr setzt euch, sie setzen sich, sie setzen sich. Sehr gut. Então, sempre que você for usar o verbo sentar-se, como em português, tem que usar também o reflexivo dele, ok? Por exemplo, eu me sento na cadeira. Ich setze mich, podemos completar aqui, auf den Stuhl. Ich setze mich auf den Stuhl. Du setzt dich auf den Stuhl. Er setzt sich auf den Stuhl. Assim por diante. Se for feminino, du setzt dich auf die Bank. Du setzt dich auf die Bank. E se for neutro, er setzt sich auf das Sofa. Er setzt sich auf das Sofa. Sehr gut. Vamos ver um outro verbo, então. Um outro verbo reflexivo. Então, o reflexivo não vai mudar, tá? Vai ser sempre igual. A gente muda o verbo, mas o reflexivo continua igual. Então, por exemplo, ich, que é um E, ich freue mich. Eu me alegro. Du freust dich. Tu te alegras. Er freut sich. Ele se alegra. Wir freuen uns. Nós nos alegramos. Ihr freut euch. Vocês se alegram. Eles ou elas. Sie freuen sich. O senhor, a senhora, igual. Sie freuen sich. Sehr gut. Então, o verbo alegrar-se, como em português, também é reflexivo em alemão. Isso ocorre com 99% dos verbos. Ok? Então, são iguais. Se é reflexivo em português, também é reflexivo em alemão. Como eu me encontro, eu me irrito. Então, é igualzinho. Então, ich freue mich.
eu me alegro. Então pode ser por alguma coisa. Por exemplo, ich freue mich auf die Ferien. Eu me alegro com as férias. Ich freue mich auf die Ferien. Agora, tem alguns verbos que eles são reflexivos em alemão e não são em português. Isso só dá 1 ou 2% dos verbos. Um ou outro que acontece isso. Então, em geral, você pode tomar essa regra. É reflexivo em português, é também em alemão. Então, um ou outro acontece isso. Isso acontece, por exemplo, com o verbo conversar. Em português, o verbo conversar, ele não é reflexivo. Mas, em alemão, ele é reflexivo e é obrigatório usar. Então, por exemplo, ich unterhalte, ele é longo. Ich unterhalte mich. Se a gente traduzir ao pé da letra, fica estranho. Eu me converso. A gente não fala assim em português, mas em alemão se fala. Ich unterhalte mich. Então, esse verbo é uma exceção à regra, tá? Porque, em geral, os que são reflexivos em português também são em alemão. Ich unterhalte mich. Du unterhältst, que ele vai ganhar um trema, unterhältst dich. Ele ou ela? Unterhält sich. Nós. Daí volta ao normal sem trema. O trema só vai ficar aqui no du e no ers e es. Nós conversamos. Wir unterhalten. Lembra como fica aqui? Wir unterhalten uns. Ihr unterhalt. Aqui sem trema, tá? As pessoas do plural nunca têm trema para esse verbo. Ihr unterhalt euch. Eles ou elas? Sie unterhalten sich. E a forma formal, Sie unterhalten sich. É igual. Então, a terminação dos verbos, a conjugação, é igual. Ó. Tem sempre essas terminações para essas pessoas. O que precisa realmente é o reflexivo. Então, o verbo unterhalten é obrigatório usar na forma reflexiva, apesar que não é em português. Ich unterhalte mich, eu converso. Você conversa. Du unterhältst dich. Ele ou ela conversa. Er unterhält sich. Wir unterhalten uns. Ihr unterhaltet euch. Sie unterhalten sich. E o formal, Sie unterhalten sich. Sehr gut. Muito bem. Então, se você usar esta construção, não tem como errar. Então, um último exemplo. Por exemplo, o verbo lembrar-se. Assim como em português ele é reflexivo, em alemão ele também é reflexivo. Eu me lembro, ich erinnere mich. Du erinnerst dich. Er erinnert sich. Ele se lembra. Er erinnert sich. Nós nos lembramos. Wir erinnern uns. Vocês? Ihr erinnert euch. E eles ou elas?
Sie erinnern sich. O senhor e a senhora, Sie erinnern sich. Sehr gut. Então, regra geral, é reflexivo em português, é reflexivo em alemão. Tem exceção? Tem uma ou outra, assim como o verbo conversar, o verbo unterhalten. Ok? Então, preste atenção nisso aqui que vai ficar facinho. É como em português realmente. E deixe o seu comentário e fique atento para as próximas videoaulas. Tschüss!